E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, queria desejar um feliz ano novo 2024 para vocês, que esse ano seja de muito trabalho e muita prosperidade para todos nós. Venho trazer para vocês agora mais um vídeo da série de vídeos de Kotlin. Vamos começar um ano aprendendo novas técnicas aí, né? Venho trazer mais uma para vocês aí que estão iniciando nessa carreira de programação. Vamos ver hoje aqui, mais especificamente na linguagem Kotlin, estruturas de controle, né? Mais especificamente loops e repetições, né? E aí eu venho trazer o do while, o while e o for. Então vamos fazer uma prática aqui pra gente aprender um pouco mais sobre essa estrutura de controle, né? Vamos lá. Então, vamos passar aqui para minha IDE, né? Já tô com tudo pronto aqui. E aí, a primeira estrutura de controle que eu queria mostrar para vocês é o while, né? O while, em português, enquanto, né? O que é que o while faz? O while é um comando onde a gente consegue, através de uma expressão, né? Uma condição, a gente verificar se ele vai continuar executando os blocos de comando, os comandos que a gente vai colocar no bloco dele, né? No caso aqui, vamos criar uma variável var, steps count, por exemplo, que vai ser a minha condição, né? Então eu vou colocar se steps count for maior do que 0, né? Eu vou fazer um loop decrementando. Então se steps count for maior do que 0, então a gente vai imprimir println steps count é, e vamos colocar aqui o valor de steps count, só para a gente visualizar essa variável decrementando, né? E aí vamos colocar steps count menos menos, e aí no final do loop a gente vai colocar aqui que ele saiu do loop, né? Então end of while, por exemplo. E aí a gente pode executar aqui, executou aqui embaixo, né? Steps count é 3, 2 e 1. E aí ele sai do loop, certo? Essa é a primeira estrutura de controle, né? O while, no caso. Agora vamos ver uma outra estrutura de controle, né? Vamos ver uma outra estrutura de controle que é a do while. Difere um pouco dessa while. Vamos ver. Vai ver o do while. Como é que funcionaria o do while? A gente vai fazer a mesma lógica aqui, né? Var steps count igual a 3, né? Isso aqui continua. E a gente vai passar pro do while, né? O do while, ele é muito semelhante ao while, né? A única diferença é no caso onde vem a condição de mantenimento do loop, né? No do while, ao invés de ser no início do comando, essa condição de mantenimento do loop, ela vem no final. Então, isso é uma diferença, é um detalhe pequeno, mas muito importante, né? Porque no do while você garante que o seu bloco de comandos ele é executado pelo menos uma vez, né? Então tem condições específicas que você aplica. O do while ele funciona melhor do que o while, né? Então você precisa analisar esse tipo de característica, né? Então aqui a gente faz o do. Então o comando do abre o bloco de comandos, né? Então aqui no caso a gente vai colocar nossos comandos, né? Comandos. E aí a gente vai seguir aquela estruturazinha que a gente fez no outro, né? Então println steps count é, e aí a gente vai colocar o valor de steps count aqui, né? E depois a gente vai decrementar, né, o steps count. E aí o detalhezinho que eu falei, a condição de checagem se ele vai manter esse loop ou não, vai ser aqui no final, né? Então a gente vai fazer o while steps count for maior do que 0, né? E aí é isso. Aí no fim do nosso algoritmo a gente vai imprimir end of do while, no caso, né? Vou colocar aqui end of do while. Beleza, vamos salvar aqui e vamos executar, né? Quick run. E aí a gente vai ver que ele executou, né? A gente pode checar aqui embaixo, steps count é 3, steps count é 2, steps count é 1. Foi executado corretamente. Agora vamos ver o for, né? Como uma estrutura de controle, né? Então vamos lá, for, beleza, vamos fazer mais um exemplinho aqui com for. O for, de uma maneira muito simples, ele segue essa estrutura, né? Aqui a gente vai ter a expressão, né? No caso o for, ele tem uma variável temporária, né? Que seria o objeto corrente dentro desse laço, né? Então vamos fazer um or e him. E aqui a gente tem um objeto que é um iterador, né? Então ele precisa de uma coleção ou no caso no Kotlin a gente conhece como ranges, né? Onde a gente vai passar cada elemento de um conjunto de elementos aqui e vai atribuir a essa variável i, no meu caso, né? Então vamos fazer com range primeiro. No caso eu vou fazer 0 until 3.
3, beleza? Aí o que é que ele vai fazer aqui? Esse i ele vai assumir cada iteração desse loop, esse i ele vai assumir um valor, né? No caso primeiramente ele assume o valor 0, depois ele assume o valor 1 e depois esse i assume o valor 2. E aí ele sai do loop, porque eu tô usando o until, né? Esse until também eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. Poderia escrever 2 pontos e menor, ou seja, é um intervalo onde ele não inclui o 3, né? Então vai de 0 a 2. E esse é o for padrão que a gente conhece de linguagens anteriores como Java, né? Java a gente tem esse tipo de seleção no intervalo, né? Então beleza, só que eu prefiro usar um until porque fica mais explícito aqui o que é que tá acontecendo, fica um pouco mais fácil, né? Então vamos lá, a gente faz um print ln, e aí a gente pode colocar aqui i is... E aí a gente coloca o valor de i, beleza? Só pra gente ver o que é que tá acontecendo aqui dentro desse for, né? Então a gente faz um print ln no final, end of for. E aí vamos salvar aqui, a gente vai ver executando, beleza? Quick run. E a gente viu aqui, a gente consegue ver aqui embaixo no editor que ele executou, né? I is 0, I is 1, I is 2 e end of for, né? Beleza. Agora por último eu queria mostrar pra vocês mais uma forma do for, né? Que pode ser utilizada aí por vocês, né? E é bom a gente ter aí no nosso repertório de conhecimento, né? Então, vamos lá, a gente vai fazer aqui uma lista, né? O for normalmente ele é usado com coleções, né? No Kotlin. Então, a gente vai ver um tipo um exemplo com lista, né? Então, colors, por exemplo. E a gente vai fazer um list of. Aí a gente vai colocar um red, green e blue, que é a minha lista, né? E aí a gente vai fazer um for. E aí, um detalhezinho que eu vou utilizar aqui nesse for, que é uma característica especial do Kotlin, uma técnica chamada Structuring Declarations. Ou seja, eu posso colocar aqui um index e um elemento aqui, um element. E como é que funciona isso aqui, né? No caso aqui eu vou usar o colors, e aí eu tenho um método chamado with index, que ele é especialmente preparado para ser usado no for mesmo, né? Esse with index, ele retorna um objeto especial, que esse objeto ele tem duas propriedades, né? No caso que é um integer e um elemento do tipo da lista, né? No caso string aqui, né? Então ele vai trazer o elemento que seria a minha label red, green e blue, né? E aí, o que é que acontece? Ele consegue de forma inteligente, o Kotlin, ele consegue perceber esse tipo de sintaxe e ele aí faz a desestruturação desse objeto, né? Ele pega os valores, né? No caso o index e o elemento e coloca dentro das minhas variáveis aqui declaradas dentro desse for, no caso index e elements, né? E aí o que é que acontece? A gente consegue dentro desse for imprimir esses valores, né? Por exemplo aqui, ó, color is, a gente coloca o element, né? O nosso element aqui e at index. E aí a gente consegue colocar um index aqui, né? E aí a gente, vamos salvar aqui, vamos colocar para executar. E a gente vai ver o resultado. A gente consegue observar ali em cima, color is red at index 0, color is green at index 1 e color is blue at index 2. Beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, essas estruturas de controle. Essas estruturas de controle são muito importantes para você que está aí aprendendo linguagem de programação, né? Aprendendo algoritmos. E mais especificamente na linguagem Kotlin é uma das ferramentas fundamentais aí que vai fazer você cada vez mais dominar a linguagem Kotlin, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos que também querem aprender programação, né? E é isso. Espero que esse ano de 2024 seja excelente para todos nós, né? E é isso, valeu, tamo junto.